Capítulo 9. No País Baixo da Presunção. O encontro com o jovem Ignorância. Vi então os peregrinos descerem a encosta da montanha em direção à cidade. Um pouco abaixo dessas montanhas, à esquerda da estrada, ficava o retrógrado país da presunção, do qual saía uma vereda tortuosa, que daria na estrada. Nessa interseção, eles encontraram um jovem frágil, chamado Ignorância, que vinha do país da presunção. Cristão perguntou-lhe de onde vinha e para onde ia. Ignorância: eu nasci lá naquele país à esquerda e estou indo à cidade celestial. Cristão: e como você planeja chegar ao portão? Porque você pode ter alguma dificuldade lá. Ignorância: conheço a vontade do Senhor. Tenho vivido de forma correta, pago o que devo, oro, jejuo, dou o dízimo em minha igreja e faço caridade. E deixei o meu país por causa desse para onde estou indo. Cristão: mas você não entrou pela porta no início do caminho. Você chegou por este atalho tortuoso, e temo que você, por melhor que se considere, ao chegar o momento do ajuste de contas, seja tido como ladrão e assaltante, em vez de ser admitido na cidade. Ignorância: cavalheiros, vocês são totalmente estranhos. Contentem-se em seguir a sua religião, e eu seguirei a minha. Quanto à porta que se refere, fica a uma longa distância de meu país. Não creio haver em minha terra alguém que conheça o caminho para ela. E não importa se conheçam ou não, já que temos, como podem ver, um atalho fresco e agradável, o caminho mais curto para essa estrada. Ao ver que o jovem era sábio aos próprios olhos, Cristão alcançou esperançoso e cochichou-lhe: há mais esperança para o tolo que para ele. Mesmo quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e ele demonstra a todos que é tolo. O que você acha? Devemos conversar mais com ele? Ou devemos deixá-lo para que pense no que lhe dissemos? Esperançoso: penso que não é bom dizer-lhe tudo de uma vez. Vamos andando e conversaremos novamente com ele mais tarde, à medida que for capaz de entender. O homem atado por demônios. Assim, seguiram à frente de Ignorância. Depois que ultrapassaram um pouco, entraram num beco muito escuro, onde encontraram um homem, de quem um espírito mau se apartara e andara buscando repouso sem o encontrar. Agora, o espírito mau voltara ao homem, trazendo consigo outros 7 espíritos piores que ele. Esses 8 espíritos tinham atado o homem com toda espécie de vícios, e o estavam levando de volta à escura porta da encosta da montanha. Ao vê-lo, os peregrinos tremeram. Enquanto os demônios levavam o homem, Cristão olhou para ver se o conhecia. O homem mantinha a cabeça baixa, e Cristão não pôde ter certeza, mas pareceu-lhe ser um tal de desviado da cidade da apostasia. O Senhor Pouca Fé. Eles passaram pelo Senhor Pouca Fé, cujos inimigos culpa, desconfiança e covardia haviam-no dominado completamente, deixando-o destituído não apenas de consolo, mas também de coragem. Assim, em vez de estar alegre por não lhe haverem tomado o passaporte para a cidade, seguia o restante do caminho, afligindo-se e falando de sua perda. Cristão: ao ouvir falar de alguém que foi derrotado, desejemos jamais encontrar um inimigo, em vez de gabar-nos de ser melhores que ele. Tampouco nos exultemos em nossa coragem. Aqueles que agem assim geralmente fazem pior quando são tentados. Lembra como Pedro gabou-se quando a sua presunção instigou-o a dizer a Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Entretanto, não se conhecia inteiramente, pois veio a negar a Jesus 3 vezes, na ocasião mais dolorosa para o Senhor, em vez de correr qualquer risco de sofrer com ele. É melhor não confiar na própria força, mas revestir-se de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, que tinha muita prática, admoestou:
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É bom também solicitarmos do rei uma escolta. Sim, que ele mesmo vá conosco. A sua presença fez Davi regozijar-se no vale da sombra da morte. Se ele for conosco, não precisaremos temer, ainda que sejam 10.000 os nossos oponentes. Mas sem ele, nada podemos fazer. Estive em combate por um longo tempo, e pela bondade de Deus ainda estou vivo, mas não posso ufanar-me de minhas façanhas ou de minha fé. Devo alegrar-me, se não mais, encontrar ataques do inimigo, como os que já sofri, embora eu tema ainda não estarmos fora de perigo. Seguindo o enganador. Cristão e esperançoso continuaram a caminhar, e ignorância seguiu-os à distância. Chegaram assim a uma bifurcação da estrada. Ambos os caminhos pareciam retos, e eles não sabiam qual deles seguir. Estavam parados na bifurcação, tentando decidir que caminho tomar, quando um homem de manto branco aproximou-se e perguntou-lhes por que estavam ali. Responderam que estavam indo à cidade celestial, mas não sabiam qual era a estrada certa. Sigam-me, convidou o homem. Também estou indo para lá. Eles seguiram o homem de branco. Depois de algum tempo, a estrada começou a virar, gradualmente, a princípio, mas continuou virando até que perceberam estar indo numa direção totalmente oposta à cidade de Sião. Contudo, continuaram a seguir o homem. Logo foram apanhados numa rede, onde ficaram tão emaranhados que não podiam livrar-se. Então, o manto branco caiu das costas do guia, e os peregrinos viram que ele era um diabo. Agora vejo o meu engano, exclamou o cristão. Os pastores recomendaram que tomássemos cuidado com o enganador. Agora descobrimos que é exatamente como disse o sábio. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Esperançoso. Os pastores deram-nos também uma nota de direção sobre o caminho, e esquecemo-nos de lê-la. Consequentemente, não nos guardamos das veredas do destruidor. Guiados de volta ao caminho certo. Os dois ficaram chorando na rede, até que finalmente viram um ser resplandecente vindo em sua direção. Ele chegou trazendo na mão um chicote de cordas pequenas, e perguntou-lhes de onde eram e o que faziam ali. Eles contaram que eram peregrinos indo a Sião, mas tinham sido desviados do caminho por um homem vestido num manto branco, que dissera estar indo também a Sião. Resplandecente explicou: ele é o enganador, o falso profeta, que transformou-se em anjo de luz. Então ele rasgou a rede e o soltou. Sigam-me, convocou ele. Eu os porei de volta no caminho. Eles os acompanharam de volta ao caminho que haviam abandonado, para seguir enganador. Onde estiveram a noite passada? Indagou Resplandecente. Com os pastores, nas montanhas deleitáveis, responderam ambos. Ele indagou então, se os pastores não lhes haviam dado uma nota do rumo da estrada. Sim, confirmaram eles. Mas vocês não a leram quando pararam na bifurcação da estrada? Inquiriu Resplandecente. Não, nós nos esquecemos. Os pastores não lhes recomendaram cuidado com o enganador? Sim, mas não imaginamos que esse homem de fala mansa, vestido de branco, fosse o enganador. A olhada que ele lhes deu fez parecer que o seu chicote estava pronto a golpear, o que os fez arder de vergonha e chorar de remorso. Então, Resplandecente declarou: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Resplandecente ordenou-lhes que continuassem a caminhada e prestassem cuidadosa atenção às instruções dadas pelos pastores. Eles agradeceram-no por sua bondade e foram cantando tranquilamente pelo caminho certo. Após algum tempo, viram alguém vindo-lhes ao encontro. Cristão observou: acolá vem um homem por este caminho, voltando as costas a Sião. Esperançoso: vigiemos. Ele pode ser outro enganador.